Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, passando aí para gravar-lhes mais um pão diário. Eu estou vestido a rigor, estou chegando agora da igreja, eu cheguei recentemente, estava pregando aqui na igreja de Caputera, né, um bairro aqui da cidade de Laguna, onde pela rica bondade de Deus e sua misericórdia, alguém aceitou a Cristo, retornou a Ele, e a gente fica muito feliz por isso. Apocalipse capítulo de número 2, diz-nos assim, verso 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Então, pastor, o anjo da igreja nunca pode estar ausente da igreja, né? É uma questão a ser pensada. Isso é outra história. Verso 2. Eu sei as tuas obras e sei o teu trabalho. Obras, trabalho, a tua paciência. E que não podes, melhor dizendo, sofrer o mal. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não o são, e tu os achastes mentirosos. Então, uma igreja boa no trabalho, uma igreja boa na teologia, uma igreja boa na vida, uma igreja intolerante com o pecado. Que igreja, hein? Verso 3: Sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Quantos de nós, às vezes, estamos longe disto? Uma igreja dessa parece ser impecável, parece ser incaível, parece ser irrepreensível, né? Tenho, porém, contra ti, que deixaste, ao contrário do que alguém prega, perdeste, não, deixaste. Outras traduções, abandonaste. Então, é algo proposital. Perca involuntária não cabe aqui. Deixaste o teu primeiro amor, ou a tua primeira caridade. Vamos parar por aqui, que eu não quero delongar-me no vídeo. Esta igreja parece que vivencia aquilo que de fato Paulo havia advertido e ensinado, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Uma igreja que teve Paulo, imagine, né? Paulo esteve lá por 3 anos ensinando com muitas lágrimas. A questão é que esta igreja é o retrato de muita gente, sobretudo nesse tempo que nós estamos vivendo. É uma igreja trabalhadora. 1 Coríntios 13, uma definição de amor, Paulo fala sobre isso. Então é possível que alguém trabalhe muito, apesar de ter amado, apesar de ter perdido o amor. É possível que alguém produza muito, apesar de ter uma relação já desgastada. Como isso é terrível. Vê se você entende. Alguém que tem a dádiva em maior prestígio do que o doador. Alguém que trabalha tanto que a obra de Deus é mais importante para este alguém do que o Deus da obra. É o que está acontecendo aqui. O problema dessa gente não era a ortodoxia. O problema desta gente não era teologia, não era trabalho, era uma igreja louvável, que passava aos olhos de qualquer um de nós como uma igreja digna de nota, modelo e exemplo. Então aqui, no que aparenta, no que apresenta, nós a louvaríamos. Mas aquele que não tem culpado por inocente, aquele cujos olhos tudo vê, aquele que passeia no meio da igreja, que conhece de próximo, sabe que aqui dentro, não aqui, mas aqui dentro, onde somente os olhos deste pode ver, percebe-se que o amor está esfriando. Vê se você entende. Precisamos cuidar, porque senão nós nos tornamos tão escravos do ofício, nos tornamos tão fazedores do ofício, que nos esquecemos pelo qual, por quem e para quem, por que e para que fomos chamados para pleno exercício deste ofício. Abrasileirando o que eu quero dizer-lhes. Quero lembrar-lhes que nós estamos vivendo em um período em que os pregadores, cantores, enfim, né? Os nossos convidados, pessoas familiarizadas com o altar, início de ano talvez recebiam, como eu recebi, inúmeros convites, honrosos convites, agendando. E agora, na grande maioria, recebendo ligações, mas desagendando.
Uma vez compromissando, agora descompromissando, por ocasião de tudo que está acontecendo. E daí? Deixarei de amar a Bíblia? Deixarei de ler a Bíblia? Deixarei de cuidar da minha vida devocional porque não tenho uma agenda para cumprir final de semana? Deixarei de ter uma vida devota a Deus? Afinal de contas, eu ouvi com muita tristeza no coração quando alguém me disse, porque aqui na nossa cidade houve um decreto, enfim, que não poderia tocar um instrumento. Este irmão toca um violão, instrumento de corda, e ele disse, não vou na igreja. E é alguém que não falta culto. Por quê? Não posso mais tocar meu violão. Vou fazer o quê na igreja? Como assim, gente? Então quer dizer que se não for para pregar, eu não vou ao culto? Você que canta, se não for para cantar, você não vai ao culto? É mais ou menos assim? Não, mas eu sou um camarada que cumpre as minhas escalas, cumpre as minhas agendas. E tem uma coisa, preparo-me para tal. Pois é, 2 Timóteo capítulo 4, lembra do que disse Paulo a Timóteo? Traga minha capa, lembra que ficou em Troade, lembra disso? Traga-me os livros, sobretudo pergaminho. Paulo iria pregar para quem? Para mais ninguém. Iria escrever quantas cartas? Mais nenhuma. Quantos compromissos Paulo iria ainda ter que honrar? Nenhum. Estava na antessala do martírio com a cabeça a prêmio. Para que então que ele quer os pergaminhos? Para que então que ele quer os livros? Se ele não tem mais agenda para cumprir? Para alimentar a sua alma. Por quê? Porque o Deus da bênção é infinitamente melhor que a bênção de Deus. O Deus da bênção é infinitamente maior, maravilhosamente melhor que a bênção de Deus. Cuidamos-nos, meus irmãos, para não nos tornarmos escravos do ofício e achar que o ofício vale mais do que aquele que nos oficiou, que a obra vale mais do que o Deus da obra. O Deus da obra é mais precioso que a obra de Deus. Acredite nisso. Sempre ele está em primazia. Lembra o que disse Jesus e termino? De que vale o homem, se não me falha a memória, Mateus 16 e 26, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Vamos entender isso de um outro modo? De que vale o pregador ganhar o coração, arrebatar o coração dos ouvintes, se não ganhar o seu próprio coração? De que vale? O pregador com a sua mensagem convencer a todos, mas não ser convencido em si mesmo? É o que esta igreja está fazendo. Cativando os outros, fazendo outros se apaixonarem, fazendo outros amarem, fazendo outros quererem, mas ela mesma está com o seu amor sendo desgastada. Continua oficiando, continua falando, continua trabalhando, continua obrando, porém, infelizmente, não está mais amando. E o pior, perdeu o primeiro amor e não há opção de segundo. Às vezes alguém diz, isso é o meu primeiro amor. Não existe segundo amor na Bíblia. É preciso relembrar, é preciso voltar, lembrar aonde cair e voltar lá, voltar à prática, tá bom? Voltar à prática do que se eu ainda estou praticando? Voltar à prática do que se eu ainda estou pregando e cantando? Irmão, é mais do que a obra de Deus, é o Deus da obra. É mais do que pregar, é mais do que cantar, é mais do que dirigir um culto, é mais do que dirigir um trabalho, é mais do que dirigir um departamento, é mais do que liderar pessoas, é mais do que isso. É o próprio Deus. Tudo isso é bom, mas é consequência. Sem ele, nada disso tem valia. Que Deus nos ajude em Cristo Jesus. Continuamos orando sem ter agenda para cumprir. Continuamos amando as Escrituras sem ter a quem pregar. Continuamos pregando, é verdade, em bem menos escala, é verdade, para um público bem menor, com menor frequência, tudo isso é verdade. Mas continuamos afiando as nossas espadas, afiando as nossas armas, como diz Eclesiastes 10:10. Tá bom? Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Se eu não pregar para ninguém, pregarei para mim mesmo, porque eu não posso converter alguém sem que eu, primeiramente, esteja convertido. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Fica aí para a nossa reflexão.